Pronto, gente, vou começar a correção, certo? Então aqui tem o primeiro quesito, na página 114. Tem assim: você já conhecia alguma história sobre o nascimento das estrelas? Sim ou não e por quê? Certo? Não, sim ou não. Certo? Você já conhecia. E a segunda pergunta tem assim: conseguiu perceber pelas ilustrações que ela foi criada por um povo indígena? Sim, porque tem muitas figuras aí de povos indígenas, certo? O segundo, leia essas informações. Os Bororóis são um povo indígena que vive atualmente no Mato Grosso. A palavra Bororó quer dizer pátio das aldeias. É que nas aldeias Bororóis, as casas são construídas formando um círculo. No centro fica o pátio, onde acontecem rituais e reunião dos moradores. De acordo com as informações acima, qual das imagens mostra a aldeia do Bororó? Então aqui, ó, é a primeira imagem ou é a segunda? O que foi que vocês responderam? Quem respondeu certo é quem marcou, ó, a primeira imagem, certo? O terceiro, volte ao texto da página 112 e releia o primeiro parágrafo. E assim, quando aconteceu essa história? Quem respondeu? No começo do mundo. Olha, acertou. O quarto quesito. As crianças sentiram o cheiro do bolo e queriam prová-lo. Mas as mães não deixaram. Por que elas não deixaram? Quem respondeu? Porque queriam esperar os homens chegarem para comer todo mundo junto, ó. Acertou, certo? O quinto, como as crianças enganaram as mães? O que foi que elas fizeram para enganar as mães? Elas disseram que tinha milho lá na beira do rio, e o rio era muito longe. Então elas foram para lá para procurar milho e elas enganaram elas, porque não tinha nenhum milho lá, certo? Quem respondeu isso, ó, tá certo. O sexto, releia. Os deuses, então, transformaram as crianças em estrelas, que são como olhos condenados a olhar fixamente para a terra, toda noite, para ver o que aconteceu com suas mães. Letra A. Ao serem transformadas em estrelas, as crianças foram premiadas ou foram castigadas? Quem respondeu castigadas, acertou. A letra B. As lendas costumam transmitir algum ensinamento. O que essa lenda ensina as crianças? Que foi que vocês votaram? Se colocaram, ensina a obedecer às mães. Acertaram. O sétimo, releia. Um dia, as mulheres da aldeia foram buscar milho, mas não conseguiram achar muitas espigas. Quais dessas expressões poderiam ser usadas no lugar de um dia? Assinale. Todo dia, certa vez ou era uma vez. Quem colocou certo dia e certa vez, acertou. O oitavo. Quando o bolo ficou pronto, as crianças, sentindo aquele cheirinho tentador, vieram provar o quitute. Qual dessas frases explica corretamente esse trecho da história? Assinale. Aí tem. As crianças, sentindo aquele cheiro enjoativo, vieram provar alguns doces. O cheiro do bolo era tão fraco que as crianças acharam melhor prová-lo. As crianças, sentindo aquele cheiro delicioso, provaram o bolo. Então, quem escolheu a terceira alternativa, acertou. Aqui diz assim: as crianças, sentindo aquele cheiro delicioso, provaram o bolo. Aí acertou. O nono, um dos meninos disse às mães que havia muito milho perto do rio. E elas caíram na história. O que significa cair na história? Tente descobrir pelo sentido da frase do texto. Então, o quê? Elas acreditaram na mentira, caíram na mentira, não é isso? Então, aqui tem o 10º. Releia. As mulheres chegaram, não viram migalhas do bolo e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O coitado não podia falar, mas voou até a corda. Elas correram para lá e foram também subindo e subindo. Letra A.
Na primeira frase, lê-se que as mulheres chegaram à aldeia e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O que se conta na terceira frase? O que é que conta? Que as mulheres saíram correndo e começaram a subir na corda. E também subiram na corda. É isso? Quem respondeu isso, acertou. A letra B. Na terceira frase, em vez de se repetir a expressão as mulheres, que palavra foi usada? Então, no lugar de repetir as mulheres de novo trocou o substantivo as mulheres pelo pronome elas, porque a gente sabe que o pronome pessoal do caso reto serve para substituir o nome. Então, ele substituiu a palavra mulheres para não ficar repetitivo, certo? O 11, compare. As mulheres chegaram à aldeia e falaram com o papagaio. Depois, as mulheres correram até a corda. Número 2, as mulheres chegaram à aldeia e falaram com o papagaio. Depois, elas correram até a corda. Então, qual é a diferença entre o trecho 1 e o trecho 2? Quem respondeu que a diferença é que houve essa transformação. Trocou o segundo, as mulheres, pelo pronome elas, respondeu correto. Letra B. Se você fosse contar essa história a alguém, falaria como no trecho 1, repetindo as duas vezes a palavra mulheres, ou falaria como o trecho 2, que trocaria as mulheres por elas. Aí a resposta é pessoal, tá bom? A letra C, reescreva o trecho abaixo, trocando as expressões destacadas por outras para evitar repetições. Então tem assim: as crianças sentiram o cheiro gostoso do bolo. Por isso, as crianças ficaram com vontade de provar o bolo. Repetiu duas vezes a palavra crianças e a palavra bolo. Então, o que é que ele quer? Que você troque essas duas palavras que está repetida por uma palavra que não fique repetida e fique com sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar pelo pronome. Tanto o pronome do caso reto como o pronome oblíquo. Então, vai ficar como a frase: as crianças sentiram o cheiro gostoso do bolo, por isso elas ficaram com vontade de prová-lo. Prová-lo, eu estou falando de quem? Do bolo, certo? Provar ele, prová-lo, certo? Então, quem respondeu dessa maneira está correto. Essa atividade aqui atrás, que está aqui no quadro, foi essa correção que eu escrevi no quadro. Eu vou mandar a foto para vocês, porque eu estou explicando novamente, porque o vídeo demorou muito a passar, porque a internet daqui está muito lenta. Então, para não atrasar os meninos aqui, eu fiz a correção logo com eles. E agora estou regravando para vocês. Então, essa atividade está no quadro. Eu comecei com o terceiro quesito, porque o primeiro é pessoal, o segundo é de marcar X, então não precisava colocar no quadro. Todas as respostas que foram de marcar X eu não coloquei no quadro, tá certo? E nem as que são pessoais. Então eu vou mandar a foto para vocês, para que vocês possam fazer, conferir aí a correção de vocês, tá certo? Pronto. Então daqui a pouco a gente volta para a atividade de casa, tá bom?